Vamos orar aqui. Eu peço que você estenda suas mãos, se puder se colocar de pé. Amém? Estenda suas mãos aqui. Desde já eu quero louvar ao Senhor, agradecer pelo privilégio de poder orar pela vida desse servo do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, ore juntamente comigo. Diga assim: Senhor, nós queremos nesta manhã, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, que será ministrada através do Teu servo, Senhor. Meu Deus querido, meu Pai amado, a Tua palavra diz que a Tua palavra, meu Pai amado, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual ela é enviada, meu Pai. E nesta manhã a Tua palavra será enviada, meu Pai, através do Teu servo, daquilo que o Senhor assentou no coração dele. E assim como flecha nas mãos do valente, meu Pai, assim a Tua palavra, ela vai na direção certa, ela atinge o alvo, ela cumpre o propósito para o qual ela será ministrada, Senhor. Derrama da Tua graça, cobre, Senhor, a vida do Teu Filho, meu Pai, como sempre tem feito. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, usa a vida do Teu Filho para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Podem sentar. É uma honra estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. E eu espero que o Senhor fale poderosamente no coração de cada um, amém? Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 24. Eu vou falar de um tema hoje que tem a ver com a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Eu dei um título para essa mensagem que se chama Ressurreição, a inauguração de um novo mundo. Amém? Então, tudo que eu vou falar aqui vai estar ligado a esse tema, a esse título, ok? Eu gostaria de fazer mais uma oração, se vocês puderem fechar os olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, fale poderosamente, Senhor, aos nossos corações. Tira toda a distração, Senhor, nesse momento. Nos dê foco, nos dê, Senhor, em nome de Jesus Cristo, um despertamento novo nessa manhã, Pai. Nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos pela Tua voz, nós ansiamos, Senhor, pela Tua glória no nosso meio, na nossa vida, Senhor, no meio dos nossos familiares e nessa casa onde estamos reunidos. Nós te agradecemos pelo Teu amor, Pai, e desejamos que o Senhor se faça presente e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje, nessa manhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Amém? Então, a ressurreição de Jesus é basicamente a grande diferença que existe entre o cristianismo e todas as outras religiões do mundo. Sem a ressurreição de Jesus, como disse o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vã. Não teríamos por que estarmos pregando. A nossa esperança seria uma esperança vazia. O cristianismo
seria a religião mais falsa e mentirosa do mundo. Sem a ressurreição de Jesus, o céu para nós seria um pesadelo. Nós não teríamos esperança, e como disse também Paulo, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo. Se fosse só para essa terra, a nossa esperança seríamos os mais. Porém, a ressurreição e o cristianismo, elas andam de mãos dadas. Durante a história, muitos homens tentaram apagar essa verdade literal e histórica a respeito da ressurreição de Jesus. Homens tentaram falar que ele não ressuscitou verdadeiramente, que ele não morreu na cruz, apenas foi colocado no sepulcro e antes de morrer literalmente ele se reanimou e saiu de lá. Os romanos tentaram inventar uma história que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eles tentaram de diversas formas fazer o mundo desacreditar da ressurreição do Filho de Deus. Mas pelas provas que nós temos hoje, tanto históricas, paralela à Bíblia, escritos históricos, e todas as evidências lógicas que envolvem esse assunto nos fazem acreditar que realmente aquele homem, o que se denominava o Filho de Deus, o Cristo, o Messias enviado, verdadeiramente ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Uma das provas mais contundentes é o fato de aqueles homens que seguiram ele serem totalmente transformados após a visitação do Senhor ressurreto. Aqueles homens que estavam medrosos, agora sem esperança, que no caminho de Emaús disseram: nós achávamos que seria ele aquele que iria trazer redenção a Israel, mas agora ele morreu. Então, aqueles homens que estavam amargurados, sem direção, voltando agora para os seus trabalhos antigos, a sua rotina antiga, a partir do Cristo ressurreto na frente deles, eles agora se tornam novos homens, com novos corações, com uma nova perspectiva de vida. E aqueles homens que eram os pescadores e os homens brutos da Galileia, agora começam a incendiar o mundo, até que essa mensagem e esse testemunho poderoso alcance os nossos dias, mudando as nossas vidas e o nosso coração também. Aleluia! Aquela visitação de Jesus mudou a minha casa, a minha família, mudou a minha história. Mais alguém comigo? Um Cristo ressurreto fez a gente escrever uma nova história. Fez a gente virar o capítulo da nossa vida, fazendo agora a gente ter esperança, viver por coisas novas, viver de uma maneira diferente. Esse Cristo ressurreto que apareceu na vida daqueles discípulos fez eles se tornarem mártires, não se importando com a própria vida, mas preferindo a morte do que negar a fé naquele homem que foi pendurado no madeiro. Se fosse uma mentira a ressurreição, aqueles homens seriam os homens mais loucos da história. Quem morreria por uma mentira? As pessoas morrem por uma mentira achando que é verdade. Agora, morrer por uma mentira, sabendo que é mentira, só se estiver louco, fora de si. E pelos escritos, por aquilo que eles escreveram, pelos relatos, pela sabedoria ética, moral, o conhecimento com que aqueles homens que viram Cristo ressurreto deixaram registros a respeito dele e a respeito da vida, não temos como dizer que aqueles homens eram loucos ou estavam fora de si quando escreveram o que chamamos de Novo Testamento. Acabou o argumento. As pessoas morrem por uma mentira, achando que é verdade. Morrer por uma mentira,
sabendo que é mentira só se estiver fora de si. Uma outra evidência é que as mulheres não tinham uma voz ativa, elas não tinham autoridade, elas não eram reconhecidas diante de tribunais. Se algum fato importante tivesse acontecido naquele tempo e só uma mulher tivesse visto, o testemunho dela não era válido. E Jesus fez questão de revelar o grande milagre da história do cristianismo, primeiramente às mulheres. Então, glória a Deus aí, meus irmãos. Jesus veio restaurar uma humanidade que tinha perdido seus valores e que não valorizavam o que Deus realmente valoriza, e isso insere a valorização das mulheres, a dignidade humana. A partir dessa verdade, quando Jesus ele morre, era uma sexta-feira e ele já estava nos preparativos para comemorar a Páscoa. Jesus é o Cordeiro que foi imolado lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus disse a Moisés para imolar um cordeiro, pegar o sangue dele e passar nos umbrais da porta, e que o anjo da morte naquela noite passaria pelo Egito, e quando ele visse o sangue na porta da casa dos israelitas, ele ia passar por cima e não atingiria os filhos primogênitos da nação de Israel. Era a Páscoa, e o Senhor estava nos comunicando que aquele cordeiro que tinha derramado o seu sangue, agora ele estava nos protegendo, vencendo a morte, fazendo com que a morte não tivesse mais autoridade sobre cada um de nós, mas nos levando a uma nova realidade de vida e a uma liberdade, a um novo mundo e uma nova história que está reservada para aqueles que creem no Filho de Deus. Aquela Páscoa foi a única Páscoa na história que o cordeiro não permaneceu morto. Mas que ressuscitou para inaugurar um novo mundo e uma nova história. Que trouxe uma aliança melhor, que trouxe bênçãos melhores, que trouxe uma realização melhor do que a Páscoa do Antigo Testamento, que está firmada em melhores promessas, que nos trouxe um maior, mais belo e mais poderoso mediador do que foi Moisés. Aleluia. E é a partir dessa revelação que nós temos da ressurreição do Senhor na nova aliança, que nós temos algumas lições, algumas bênçãos que nós aprendemos a partir daquilo que o Senhor realizou por nós. Eu li esse texto de Lucas 24 e esse texto me chamou a atenção, porque Jesus já tinha avisado os discípulos e aquelas mulheres que andavam com ele de que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Porém, quando Jesus morre e é levado ao sepulcro, as mulheres viram aonde José de Arimateia colocou ele. E aí passa-se o sábado, que elas descansaram. No primeiro dia da semana, que é o domingo, logo de madrugada, elas se levantam com aromas e especiarias e vão até o sepulcro. Quando elas chegam no sepulcro, a pedra está removida e não tem ninguém lá dentro. Aleluia. Aleluia. Uma das coisas das lições que eu entendo com esse texto, a primeira delas seria que o Senhor a partir do milagre da nova ressurreição,
Ele faz com que a gente agora não viva mais a partir de padrões antigos, mas nos dá visão e direção para o que Ele está trazendo de novo para nós. Uma das coisas que aquelas mulheres fizeram foi seguir os padrões antigos. E Jesus não estava mais lá, não estava mais no sepulcro. Elas foram seguir o padrão, elas foram continuar com as mesmas práticas, elas foram continuar com a mesma tradição, só que Ele não estava mais lá. Explicando melhor, aplicando para os nossos dias, às vezes a gente quer continuar com práticas, quer continuar indo a lugares, quer continuar com obras onde Deus não está mais lá. Então o Senhor nos ensina essa primeira lição no dia de hoje, a partir da ressurreição do Filho de Deus. Será que Jesus se encontra nesse ambiente aonde nós estamos indo? Será que Ele se encontra ainda no mesmo padrão, na mesma tradição, com os mesmos costumes de antigamente? Ou será que nesse dia Ele quer trazer revelação de nós para que a gente ouça a voz profética que diz: Ele não está mais aqui? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, é que nem sempre aquilo que Ele fez no passado é o que Ele vai fazer no futuro. E a gente está tão acostumado a fazer a mesma coisa, andar do mesmo jeito, e sempre nos mesmos lugares, com o mesmo tipo de mentalidade. E o Senhor está falando: ei, desperta, meu filho. Desperta, meu filho. Me ouça, por quê? Porque eu não estou mais aí. Não estou mais aí. Se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, se ele não tivesse se atualizado em relação à voz de Deus, ele teria sacrificado Isaac. Alguns de nós já teria feito no meio do caminho, nem tinha subido lá no monte. A instrução foi: vai até o lugar onde eu vou te mostrar. A gente já teria: não, o Senhor mandou, eu vou fazer agora. Já degola o menino. Não, a ordem era: sacrifica. Mas quando chegou no monte, Deus falou: agora não precisa mais. Nós precisamos nos atualizar em relação àquilo que o Senhor está nos falando nesse tempo. Será que nós estamos estacionados no passado com a mentalidade antiga? Será que Deus não quer trazer para nós revelações novas, direção nova, entendimento novo, para mostrar para nós aonde Ele realmente está nesse tempo? Será que a gente não está preso ao nosso passado, não estamos contemplando aquilo que Ele está realizando no presente e para onde Ele vai nos levar no futuro? Vejo que o Senhor tem um tempo de transição para nós. Eu sinto que muitas pessoas entraram aqui pedindo uma resposta para Deus, e eu vim te dizer nessa manhã que esse é um tempo de transição para o novo que o Senhor vai realizar nas nossas vidas. É um tempo de transição. A ressurreição inaugurou um novo tempo. É o poder de Jesus de abrir caminhos aonde a gente achava que não tinha mais para onde ir. Quantas vezes a gente achou que não tinha mais lugar, não sabia qual caminho a gente iria mais seguir. E o Senhor vem dizendo: não, olha, eu não estou mais aí nesse lugar do seu passado, mas olhe bem, eu tenho uma vida longa, eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Não fique estacionado onde eu não estou mais. Se
levante para viver o novo tempo que o Senhor está trazendo para a sua vida. Quem aqui tem apego a coisa antiga? Misericórdia, Senhor. O irmão já lembrou da salinha, daquela salinha, que tem aqueles artigos, artefatos de 60 anos atrás, que era do meu trisavô, e que a gente tem um apego e não quer mandar embora, não quer jogar no lixo de jeito nenhum. Às vezes a gente está assim, espiritualmente falando. Hoje é dia de se colocar diante da presença do Senhor e falar: Senhor, eu creio que o Senhor tem algo novo para a minha vida. Minha vida espiritual não está fazendo mais sentido, mas eu creio que o Senhor tem algo novo a realizar na minha história. Vou abandonar o meu passado, a antiga tradição, e vou ir em direção àquilo que o Senhor tem preparado. Em Atos dos Apóstolos está escrito que aquela geração que saiu do Egito em direção à terra prometida voltou para o Egito. Eles voltaram. Quem se lembra da história? Voltaram ou não voltaram? Literalmente, fisicamente não, nos corações. Deus tinha prometido algo novo. O coração deles estava nas cebolas e nos pepinos. O Egito pode ter até a sua parte boa, mas nada se compara à bênção da promessa de Deus. Voltaram no coração, não acreditaram na voz profética, não se atentaram que se os pais sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. E que se Deus estava prometendo algo novo, é claro que aquilo era muito melhor do que aquilo que eles tinham provado ou que eles tinham vivido até então. Mas o coração preso e uma mentalidade presa a padrões antigos fez com que muitos homens, ou melhor, uma nação não herdasse a promessa que Deus havia entregado a todo Israel. Hoje é um dia também de renovação da nossa mentalidade. Senhor, me mostra o que eu tenho que jogar fora da minha casa que não me serve mais, mas me mostra o que eu tenho que jogar do meu coração que não cabe mais para esse tempo que eu estou vivendo. Não precisava mais de especiarias e aromas para preparar o corpo de alguém que estava morto. A adoração agora era dos lábios e do coração, em direção a um rei que está vivo. Aleluia. O Senhor quer nos levar a um novo tempo, a uma nova direção. Aleluia. Uma segunda direção, uma segunda lição que eu aprendo com o milagre da ressurreição de Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu os 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde puseram.
E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro ou o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Uma segunda lição é que Maria, ela começa a olhar para o sepulcro, tentando encontrar o corpo de Jesus lá dentro. E chega ele do lado de fora, e ela achou que ele era o jardineiro e o hortelão. Sabe que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer quando é o Senhor que está chegando, que está fazendo, que está agindo. Com os olhos dela, ela não conseguiu o abatimento, a tristeza do coração, e os olhos naturais dela não fez ela enxergar quem é que estava do lado dela e se aproximando. Mas quando ela ouviu Maria, fala alguma coisa, irmão. Deixa eu te falar, o milagre da nova ressurreição trouxe discernimento aos santos, para a gente reconhecer aquilo que é humano e aquilo que é divino e celestial. A gente está atribulado, está triste, está amedrontado, até a hora que Ele te chama pelo nome. Acabou, irmão. Acabou. Numa das épocas mais difíceis da minha vida, emocionalmente falando, psicologicamente falando, eu estava no meu quarto, na cozinha da minha antiga casa, e aquele tempo é um tempo que nem a presença de Deus eu conseguia sentir mais. Eu orava, eu ajoelhava para orar, eu não sentia a presença de Deus, eu não ouvia Deus falando comigo. Era difícil tentar assimilar as coisas, entender o que estava acontecendo, ter uma revelação divina, vixe, coisa mais difícil. Por isso que a Bíblia diz: confia nos seus profetas que vocês prosperarão. Porque o profeta é um amigo de Deus que vem revelar a você o que está no coração do Pai. Mas Deus também fala diretamente com os homens, e a gente precisa ouvir a voz de Deus. Eu lembro que eu estava na cozinha e o Senhor falou assim para mim, num momento bem inesperado: é no meu colo que as tuas preocupações morrem. Então a gente está procurando resposta dentro de um sepulcro, dentro de lugares onde Ele não está. E nós precisamos, nesse tempo, não é de uma solução humana, é da voz divina. Estamos procurando no terreno, estamos procurando no natural, estamos procurando apenas no científico, o que somente a voz do Senhor vai resolver. Porque quando a gente ouve Maria, quando a gente ouve Renan, tudo muda. Quando a gente ouve Esther, eu estou aqui, acabou, as preocupações morrem. A voz e o poder do Senhor traga aquele medo, aquela angústia que estava tentando nos deixar amargurados numa vida sem sentido, sem esperança e sem direção. É quando nós ouvimos a voz do Senhor ecoando dentro do nosso interior, é que a nossa vida começa a fazer sentido, é que um despertamento terreno, não, divino e celestial, acontece no nosso interior, para que a gente viva uma novidade de vida. O Senhor nos trouxe a capacidade de termos revelação de quem Ele é. O autor de Hebreus diz que a morte de Jesus, ela rasgou o véu.
e abriu para nós um novo e um vivo caminho, em direção ao Santo dos Santos, em direção à presença de Deus, a sala do trono, aquele que está sentado numa sala que governa cada metro quadrado do universo. Nos faz a gente ouvir aquilo que está no coração do Criador dos céus e da terra, faz a gente desfrutar do poder que está disponível naquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. E que Jesus não é apenas um jardineiro que repara, que restaura e que rega um jardim físico, mas é aquele que renova e restaura e traz vida às almas daqueles que têm revelação de quem Ele é. Jesus não é um jardineiro que tem palavras legais, que faz apenas obras humanas, científicas, que tem conselho bom. Jesus veio para transformar a nossa vida. Jesus veio para transformar a nossa casa e a nossa família. Que vai resolver os nossos problemas, ainda continua sendo Cristo. Ele ainda é o restaurador, Ele ainda é o reparador das brechas do muro da nossa vida. Por que está procurando entre os mortos, Maria? Aquele que está vivo. Por que está procurando entre os mortos? Porque está procurando nos lugares sem vida, sem revelação. Porque está procurando no passado, nas coisas humanas e terrenas, o que só uma revelação divina pode resolver. Jesus não é só um cara legal da Galileia. É o Rei que governa as nossas vidas, que nos deu um novo coração, que nos regenerou. Jesus não quer que a gente só morra todo dia. Em Romanos ele diz que quando nós cremos no Senhor, enquanto nós nos batizamos, nós já morremos com Ele. O apóstolo Paulo não falou para a gente ficar morrendo todo dia. Ele falou que o batismo é a figura de que nós já morremos e que ressuscitamos junto com Ele para viver uma nova vida. O grande milagre não é somente a morte de Jesus. Jesus morreu por mim, é o que está na maioria dos nossos diálogos e discursos, mas nós temos que aprender, nós temos que ver o quão valioso é a ressurreição de Jesus. Que fez com que fôssemos justificados, não somente perdoou os nossos pecados, mas nos transportou ao novo reino, nos dando uma nova mentalidade, uma nova vida. E a gente querendo que Ele só seja o jardineiro da nossa história. Não. Jesus veio para fazer uma revolução na nossa mente, nos nossos pensamentos. Jesus veio para transformar a nossa vida por completo. O cristianismo não é só mais uma religião dentro de todas as religiões que existem. Jesus não veio mudar a nossa vida. Mudar, a gente muda de roupa, a gente muda de casa, a gente muda o móvel de lugar. Jesus veio nos fazer uma nova criação.
Jesus veio nos restaurar por completo. Da planta dos pés ao alto da cabeça. De dentro da minha casa até a minha profissão e o meu ministério e as minhas relações. Jesus veio transformar toda a nossa vida por completo. Ele veio trazer cura, veio trazer restauração, veio trazer uma palavra profética, que para aqueles que creem, os sinais os seguirão. E a gente procurando os jardineiros da sociedade, quando existe um poder disponível que restaura vidas por completo. O apóstolo Paulo diz na Epístola aos Efésios que eles deveriam ter e orar pelo espírito de sabedoria e de revelação. E é isso que eu oro pela vida da igreja do Senhor nessa manhã, para que nós tenhamos revelação a respeito de quem Ele é, que nós venhamos ouvir a voz dele profética. Renan, profética é para dizer aquilo que vai acontecer no futuro, não, querido. Profecia é tudo aquilo que ele fala com você no presente também. O que é profetizar? Profetizar é falar o que Deus está falando. Não importa se é o presente, ou se é o futuro, ou se é o passado. Ser profético é ser voz de Deus, é ser um João Batista no meio de uma geração que se corrompeu. O Senhor diz: voz daquele que clama no deserto. João era a voz, quem clamava era Deus. Isso é ser profético. Por isso que Deus nos entregou palavras de sabedoria e de revelação. Jesus não veio para nos dar bons conselhos. Jesus veio para nos guiar, nos direcionar e nos transformar por completo. Jesus não tem uma opinião a respeito das nossas vidas. Jesus tem um decreto. Será que eu fico com a opinião de Jesus, da Escritura, ou com dos jardineiros da minha história? Você quer o conselho? Aquele que te criou, que te formou, desde o Éden, desde a barriga da sua mãe, que colocou cada neurônio dentro de você, em cada devido lugar, que te formou no corpo, na alma e no espírito, que conhece seu coração, suas juntas e medulas. Deixa eu te falar, Ele não tem uma opinião boa para te dar, não. Ele tem uma palavra profética que vai transformar a sua história. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia e entender que a Bíblia é um livro profético que está falando particularmente comigo quando eu abro para lê-la. Que Deus fala com seus filhos através da vida de Abraão, de Moisés, de Davi e dos profetas. Que Deus sabe instruir o seu povo quando a gente abre as páginas daquele livro e lê com o coração aberto e disposto a conhecê-lo. A ordem de Pedro é para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, de Jesus. Não lemos a Bíblia para conhecer a Bíblia. Nós lemos a Bíblia para conhecer Ele. Nosso foco não é ter a maior quantidade de versículos gravados, isso é muito bom, é necessário, mas Deus quer que a gente leia a sua palavra para conhecermos o seu coração. E
entender que existe uma voz profética correndo no meio daquelas páginas que tem o poder de transformar a nossa vida. A gente precisa voltar para os devocionais, a se debruçar nas Escrituras, a vir para a escola bíblica falando: Senhor, fala comigo através do professor, fala comigo através daquele irmão. Senhor, eu quero uma resposta ao meu coração, porque deixa eu te falar, a alegria não vai voltar enquanto você não ouvir Maria. Só quando ouvimos Ele falando diretamente ao nosso coração, é que a alegria volta, é que nós somos animados novamente. Não, palavras mortas não vão transformar a nossa história nesse tempo. O Senhor está nos convocando a ansiar pela voz dEle novamente. Aleluia! A voz que nos cura, que nos restaura e que nos completa. A palavra que entra até na divisão da alma e do espírito. Jesus disse: as minhas palavras não são como a dos escribas e fariseus, que sabem a Torá de cor, mas eles não têm o que eu tenho, amor verdadeiro e misericórdia. Quando Deus fala, a palavra dele é temperada com amor, com graça e com misericórdia. Aleluia! Jesus vai nos levar ao lugar onde Ele tem preparado. Jesus vai abrir os nossos olhos nesse tempo e vai falar ao coração daqueles que estão disponíveis para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Porque Jesus não nos chamou apenas para sermos servos dEle, porque Ele disse que um servo ele só faz aquilo que o seu Senhor manda. E ele não sabe aquilo que o seu Senhor faz. Você sabe para onde que o seu patrão viajou esse final de semana? Quem sabe? Para onde que ele foi, o programa que ele fez? Quem conhece o coração do seu patrão aí, os costumes dele, as qualidades dele? Não, o patrão ele chega, ele dá ordem, ele manda e desmanda e você obedece. Jesus falou: não chamo vocês de servos, agora eu estou elevando o nível. Eu estou chamando vocês de amigos. Olha a característica do amigo de Jesus. Porque tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu fiz vocês conhecer. Aleluia. Quem são os amigos de Jesus? Aqueles que ouvem a voz dele. Jesus nos chamou para a gente viver aleatoriamente. Jesus nos chamou para obedecer através de uma voz que sabe aquilo que está falando. Senhor, naquele dia, quando nós adentrarmos os portões celestiais, e Ele com veste branca, olhos com chama de fogo, um cinturão de ouro no peito, não vai querer saber o quanto de coisa que eu fiz para Ele. Ele vai querer saber o quanto que eu obedeci à voz profética que eu recebi na minha alma e no meu espírito. Quanto que eu obedeci aquilo que Ele falou ao meu coração. Quanto de coisa eu fiz para o Senhor, é o quanto eu fiquei atento, é o quanto eu me atentei para aquilo que Ele disse ao meu respeito. Ele falou para os discípulos: vai ter pessoas que vão até matar vocês achando que estão fazendo serviço a Deus. E tem tanta gente fazendo para Deus o que Ele não quer, achando que está alegrando o coração dele. E Jesus está chamando: vem ouvir minha voz, vem ouvir o que eu estou dizendo. Eu ainda estou te vendo quando você entra no secreto e fecha a porta. Não é ouvindo, Senhor, não, é vendo. Jesus falou que vê a gente no secreto.
Quando você entra no quarto, Ele está lá junto de você, te vendo, te olhando. A presença dEle está com você. Para que não só Ele ouça daquilo que está no seu coração, mas que você passe a ouvir aquilo que está no coração dEle. Amém? Uma terceira lição que o milagre da ressurreição de Jesus provoca em nossas vidas: uma renovação de propósito, ou seja, de valores e do impacto dos seus filhos na sociedade. Jesus, Ele ressuscitou e chegou aos discípulos e falou: ide. Primeiro Ele falou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. Ai não, mas e as guerras, e o Trump aí, que está tocando terror, o Putin, o Xi Jinping, estão todos debaixo do governo de Jesus. Nada saiu daquilo que foi estabelecido e decretado na sala do trono nos céus. Nada. Ele governa cada metro quadrado do universo. Todas as nações são subjugadas, todas as nações estão debaixo da soberania do governo e do poder do Senhor. Nada sai fora daquilo que Ele permite ou deseja. O Senhor continua soberano de toda a criação. Foi-me dada toda a autoridade. Após a ressurreição, Jesus veio para quê? Para se tornar rei. Não, ele já não era rei, não como depois da ressurreição. Se Jesus não ressuscita, ele não poderia ser muitas coisas que ele é hoje. Por isso que ele foi aperfeiçoado. Deus precisou ser aperfeiçoado, precisou. Para quê? Para ser o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Segundo, Deus entregou a terra aos homens. Levanta a mão. Eu sou rei e sacerdote dessa terra. Fala comigo. Aleluia. Revelei um pouco da sua identidade. Vai para casa hoje e dá glória a Deus. Não acredita mais na voz do diabo. Fala: eu sou rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. O diabo não vai mais te enganar. Vou parar aqui para não... Senão eu vou longe, eu saio do foco. Então, Jesus falou: toda autoridade me dada nos céus e na terra. Jesus não se torna homem, ele não poderia ser rei, porque a terra foi entregue aos homens. Quando Adão falhou na missão, Deus teve que fazer o quê? Qual homem da humanidade poderia cumprir o papel de um governador que iria governar essa terra em plenitude? Levar ela ao seu devido lugar, ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Qual homem que conseguiria fazer isso? Alguém lembra de um? Deus olhou e falou: não vai ter jeito. Jesus falou: deixa comigo. Por isso Deus se tornou homem, para cumprir a missão que o primeiro homem não cumpriu. E para nos levar a uma nova realidade de vida, a partir da sua ressurreição. Para aparecer a Pedro, aparecer às mulheres, aparecer aqueles mais de 500 homens, e dizer: se vocês creem em mim, o mesmo Espírito que me levantou dentre os mortos, dará vida ao corpo mortal de vocês. Portanto, ide por todo mundo e fazei o quê? Eu vou ir fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. Jesus mudou a rota da nossa vida e nos deu um propósito novo. Ele nos tirou do Egito que nós vivíamos, quando só nos importávamos com o salário no final do mês. Só nos preocupávamos com a cebola, os pepinos, a refeição que nós recebíamos por meio do nosso trabalho. Jesus veio nos trazer uma nova visão de valor.
uma nova visão de impacto para falar: agora vocês não vão trabalhar para ficar pensando no boleto do final do mês. Agora vocês vão trabalhar também para levar esses homens que estão do seu lado, essa terra que você habita, ao lugar de onde eles nunca deveriam ter saído em Adão. Propósito novo, mentalidade nova, valores diferentes. Eu agora não apenas me preocupo com a minha profissão. O que traz mais alegria para a minha vida não é o diploma de um curso ou talvez uma promoção no meu serviço. O que traz mais alegria na minha vida é ouvir a voz de Deus falando comigo, me dando uma nova direção, um novo propósito, para que eu seja seu cooperador em relação ao novo mundo que Ele inaugurou a partir da cruz. Quem entendeu que o Senhor nos chamou para ser cooperador dEle em relação àquilo que Ele está construindo na história da humanidade. Existe uma crônicas nos céus. Aquilo que a gente lê no livro das crônicas, do rei tal, do rei isso, do rei aquilo. Existe uma dessa no céu, se você não sabe. Toda vez que você obedece o Senhor e vive aquilo que Ele preparou para a sua vida, Deus está escrevendo e se agradando disso nos céus, escrevendo no livro da sua história. Nós não fomos chamados apenas para ir para o céu. Se fosse assim, Deus nos arrebataria após a conversão. Deus não nos chamou para nos tirar do mundo. Ele nos salvou para nos enviar ao mundo. Deus está construindo uma história e você faz parte dela. Quem se sente privilegiado por participar da história de Deus, da missão de Deus? Deus pensou num povo, Deus pensou em um exército, Deus traçou um plano de redenção para a humanidade. Deus tem um propósito eterno no seu coração. Existe mais de praticamente 2/3 da terra nunca ouviu falar de Jesus. E se você está aqui hoje é porque Ele olhou para você e te escolheu para fazer parte do plano e da equipe dEle. Vivemos para algo muito mais além do que ter um sucesso terreno. Isso é transitório. Isso é passageiro. Isso vai acabar quando a gente fechar os olhos para esse tempo, para essa era e abrirmos para a eternidade. O que a gente faz que é só relacionado a nós, quando a gente morrer, acaba. Mas a palavra diz que as obras que nós fazemos para Ele nos acompanharão até a eternidade. Jesus falou: não junte tesouro na terra, junte aonde? Gente, foi Jesus quem falou. Não sou eu. Se você não gostou disso, é o problema que você tem com Ele, não é comigo. Jesus falou: junte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Nosso trabalho ao Senhor não é vão. Acha que a gente vai trabalhar para Ele, Deus não vai nos pagar? Deus não é injusto. Se sua empresa sabe pagar quem trabalha, imagina quem criou isso. Todo trabalhador é digno do seu. Está achando que Deus não recompensa quem o busca? Recompensa quem trabalha, abençoa quem coloca as mãos naquilo que Ele está fazendo na terra.
está sendo tudo escrito, tudo relatado. Jesus nos chamou para fazermos parte do propósito eterno que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo. Aleluia! Jesus é o novo governador desse mundo. Ele é o novo Adão. Qual era a função do primeiro Adão? Multiplicar a imagem de Deus na terra. Qual era a função de Adão? Multiplicar e frutificar. Multiplicar fala de número, frutificar fala de produzir da mesma espécie. Uma semente de maçã nunca vai dar uma laranja, vai dar outra. Jesus disse isso: ide por todo mundo e fazei discípulos. O que ele está dizendo? Fazei homens semelhantes a mim. Multipliquem a minha imagem na terra. A semente que Deus colocou em você está te fazendo parecer mais com Ele. E amanhã, sabe o que essa semente vai fazer? Lançada no terreno dos corações desse mundo perdido, vai fazer com que mais pessoas sejam transformadas à imagem daquele que rege e governa o universo. Aquilo que foi produzido em você começa a ser produzido no outro do seu lado. Porque, irmãos, quando você está posicionado fazendo a vontade de Deus no mundo, só acontece duas coisas: ou você converte o mundo ou você condena ele. Deixa eu te falar, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas não se importam não se preocupa com aquilo que Jesus disse. Nós sim, elas não. Então, a gente às vezes quer agradar muito o mundo. Aí se eu me posicionar, ele vai falar que eu sou um chato. Ele vai falar que eu sou isso, vai falar que eu sou radical. Vai falar que eu sou isso. É isso mesmo que as pessoas têm que dizer. Não existe um evangelho não radical. Não existe esse evangelho. O evangelho é radical mesmo. É confrontar em amor. Do mesmo jeito que eles falam, não me preocupo com isso aí que Jesus disse, eu digo, eu me preocupo com isso que Jesus disse. E eu te respeito que você não se preocupa, eu acho que eu mereço respeito, porque eu me preocupo. Eu gosto de John Wesley quando diz que nós somos santos rebeldes no mundo. O mundo está rebelde contra Cristo e nós somos rebeldes contra o mundo. É faca nos dentes. Tô nem aí para o que você está falando. Eu me preocupo com o que o meu Rei Celestial está dizendo. Eu não me movo por aquilo que o mundo pensa, mas pelo que os céus estão dizendo profeticamente ao meu coração. Eu respeito sua opinião e sua visão, mas se Deus me disser outra coisa, meu irmão, eu tenho um amigo que morreu por mim na cruz, que me deu uma nova vida, que me prometeu a vida eterna, e é Ele que eu quero honrar cada segundo da minha história. Aleluia. Esse Jesus é muito careta, você pode chamar ele do que você quiser. Para o mundo ele foi chamado de louco, mas para Deus, sabedoria. Aleluia. Jesus veio para mudar os nossos valores e o impacto a partir de uma visão e revelação celestial.
Olha as coisas que a gente ouve na igreja, que a gente aprende com a Escritura. Novos céus e nova terra. Quem aqui já tinha imaginado que é já cidadão do mundo vindouro? Você leu sobre a cidade que habita no céu? Você leu sobre a Nova Jerusalém em Gálatas, em Apocalipse? Que existe uma cidade no céu e que Deus colocou a sua sala em cima de um monte. E que tem 24 anciãos ao redor do trono, louvando, engrandecendo Ele, 24 horas por dia. Você leu que essa cidade vai descer para a terra no futuro? Que o tempo dessa era má, de corrupção, de injustiça, ela está chegando ao fim. E que existe uma realidade nova, totalmente preparada, para aqueles que entenderam, tiveram revelação de quem é o Filho de Deus. Meu Senhor, não me deixa nunca comparar essas revelações celestiais com algo passageiro, momentâneo e pequeno desse mundo e dessa era. Pelo amor de Deus, quero viver cada dia para construir a minha vida, que está sendo preparada no futuro. Quero trabalhar todo dia para minha recompensa naquele mundo que o Senhor está criando, onde nós iremos habitar. Quero fazer com que a semente que Ele plantou em mim consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, para herdar a herança que Ele nos prometeu. Deus me livre de viver apenas achando que o cristianismo é mais uma religião que vai me fazer bem. Jesus nos chamou para um relacionamento divino e celestial. Mudar a rota da nossa história. Você que tem um emprego, que não está se sentindo bem nele, ore ao Senhor Jesus. Sua profissão não está fazendo mais sentido, ore ao Senhor Jesus. Ele governa a sua vida. Fale com Ele, porque Ele é mestre em mudar rotas e caminhos e profissões dos seus escolhidos. Olha, Pedro, você foi pescador até agora. Olha, Davi, você cuidava de ovelha e tirava o lixo até agora. Agora mudou. Estou te levando para outra rota, para um novo propósito, para um novo caminho, para causar um novo impacto. A revolução, escutar a voz profética do Espírito de Deus, para ser direcionado para onde Ele está nos enviando. Não sei para o que Deus te chamou nessa manhã. Não sei se o teu ministério está parado, se você sabe que tem um chamado diante do Senhor para servi-lo aqui na terra. Eu vim te encorajar nessa manhã, espero que o Senhor te desperte, porque isso é o que vai trazer sentido a toda obra que você realiza para Ele, a toda obra que você realiza aqui. Você não precisa deixar a sua profissão, se Ele não pedir. Você não precisa deixar o seu emprego, se Ele não pedir. Você precisa seguir a voz do Senhor para onde Ele está te direcionando. Dentro desse lugar ou não, você é a voz daquele que clama nesse tempo. Aleluia! Deus vai mudar rotas aqui. Aleluia! Deus vai mudar rotas e vai tirar o medo do nosso coração. Que às vezes a gente está apegado, sabe? Aquela cadeira, aquela posição, aquele lugar, sabe? Aí Deus vem falando, deixa eu abalar as estruturas dele. Deixa eu renovar a fé dele.
Deixa eu fazer com ele igual eu fiz com Abraão, sai daí e não vou te falar para onde você vai. Tá? Só para você herdar pela fé. E não por aquilo que você está vendo. Deixa eu fazer com ele igual eu fiz com os apóstolos. Vou achar que eu sumi. Vou fazer eles achar que eu subi, perdão. E vou dar um novo rumo para a vida dele. Aleluia, gente. É tão gostoso isso, sabe por quê? Porque quando Deus manda a gente fazer alguma coisa que a gente não tem dinheiro suficiente, nem capacidade, a gente treme na base. Treme na base mesmo. E quando a gente não quer, sempre tem uma baleia esperando. Né? Mas quando a gente obedece, não, aí a água transforma em vinho, aí o mar se abre, as muralhas caem para o chão, e os gigantes são derrubados. Porque quando a gente obedece, já não depende mais da nossa força. Quando a gente obedece, depende daquele que nos enviou. Jesus falou: eu vim fazer as obras de meu Pai. O paralítico andava, o surdo falava. Aleluia. Aleluia. Os milagres da ressurreição. Quem aqui já foi curado por Jesus em algum momento? Foi por causa da ressurreição. Jesus ressuscitou, inaugurando um novo mundo, e o poder desse novo mundo, ele entra na nossa história no tempo presente. Olha o autor de Hebreus falando daqueles que provaram dos poderes do mundo vindouro. Aleluia! Quando Deus te visita, é o poder do mundo vindouro invadindo o tempo presente. No futuro vai ter possessão demoníaca. Na vida eterna vamos ter enfermidades. Na vida eterna vai ter paralítico. Vai ter mudo, surdo. Então, quando Deus ele faz um milagre desse no nosso meio, é para nos lembrar para onde nós estamos indo. E que o futuro, para aqueles que o conhecem e creem, já começou. Eu te convido nessa manhã a crer nos poderes do mundo vindouro. Eu te convido nessa manhã a você abandonar a mentalidade antiga e os artefatos do passado da sua casa e do seu coração. Te convido nessa manhã e me sinto encorajado ao Senhor, pelo Senhor, para te fazer ansiar pela voz daquele que reina e governa o universo. E depender da voz dele para a saúde da sua alma e do seu coração. Te convido nessa manhã a você se dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, renova a minha mentalidade em relação ao propósito do Senhor na minha vida e na minha história, para que eu venha a carregar os valores bons e corretos do Senhor, para que eu venha a causar no meu tempo o impacto que o Senhor deseja através de mim, para que eu venha entrar pelos portões da nova cidade de cabeça erguida, de pé, recebendo um abraço daquele que não se importou em ser homem por toda a eternidade, por amor de nós. Se coloque de pé, irmãos.
eu finalizo falando de algo que me chamou muita atenção enquanto eu estava estudando essa palavra. Quando as mulheres chegam ao sepulcro, os anjos dizem a elas: vocês não lembram do que ele havia dito a vocês? Não lembram do quê? De que ele havia dito que ele morreria, mas ressuscitaria. No Evangelho de João está falando que eles não entenderam as Escrituras, quando dizia que era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Em Atos dos Apóstolos está falando que eles não creram naquilo que ele havia dito. Isso me chamou a atenção no fato de que nós precisamos lembrar, nós precisamos crer e nós precisamos entender a palavra profética que ele tem para as nossas vidas. Lembrar, crer e entender. Que isso fique no nosso coração, para que a gente não procure os lugares aonde ele não está mais. Que a gente se lembre da onde ele nos tirou e que a gente se lembre daquilo que ele já profetizou na nossa vida, que ele já falou a respeito de nós, que nós venhamos crer e que nenhuma voz inimiga e contrária dele venha a fazer mais efeito nos nossos corações do que aquilo que ele disse. Nós precisamos crer. Uma das funções da palavra profética de Jesus é nos manter firmes, constantes e perseverantes em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos durante a caminhada. Quem aqui já estava abatido, pensando em parar, pensando em abandonar tudo, e aí veio aquela lembrança, aquela memória da palavra que ele liberou um dia e que disse que vai levar você ao lugar que ele tem preparado, que vai realizar na sua história algo diferente da realidade que você vive hoje. Quantas vezes essa palavra não te segurou, não te fortaleceu, para você continuar firme nos caminhos dele e perseverando até o tempo do cumprimento da promessa. O Senhor te convida a entender. Eu me lembro até hoje, um dia eu fui orar e o Senhor me disse: de tudo, gaste tudo que você tem para adquirir entendimento. O Senhor me disse isso em oração, e eu lembrei que estava no livro de Provérbios, eu fui procurar onde é que estava. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento nessa manhã, que a gente venha entender o tempo, o modo, venha entender aquilo que Ele tem com a nossa vida, com a nossa história. A gente vem entender a palavra dEle, a gente vem entender as Escrituras, o momento em que nós estamos vivendo, porque às vezes o Senhor já quer nos tirar daí e nos levar para outro lugar, a gente não está em. Pensa um povo angustiado, somos nós quando não entendemos. O Senhor nos chama a uma nova realidade de vida. Feche os olhos, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos aqui reunidos, Pai. Que o Senhor, Pai, venha trazer um novo tempo sobre a vida e a história de cada um. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, eles venham a viver tudo aquilo que o Senhor preparou nos céus, meu Pai. Que eles venham viver tudo aquilo que está em teu coração, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo a tristeza se transforme em alegria, Pai. Que eles ouçam a tua voz dizendo a eles, Pai, a respeito daquilo que está em teu coração. Que eles venham a ouvir o Senhor os chamando pelo nome. Que eles venham se sentir amados pelo Senhor nesse tempo, sabendo que o Senhor não os abandonou, mas tem uma nova vida preparada para aqueles que creem.
Senhor, em nome de Jesus, levanta e desperta o teu povo nessa manhã, Senhor. Faz do teu povo uma nova geração. Faz do teu povo, Pai, um novo exército. Espírito de Deus, que o Senhor venha sobre cada um dos seus filhos que estão aqui, Senhor, renovando corações, renovando lares, renovando a mente, fazendo dos teus filhos um odre novo, que exalta e glorifica o seu nome, Pai. Renova a esperança. Traz os teus filhos de volta ao teu colo, à tua presença, aprovado o teu amor, Senhor. Traz de volta os milagres sobrenaturais, aquele, Senhor, que faz testificar do amor e do poder que está disponível, aqueles que creem no seu nome, Senhor. Eu creio que é um novo tempo para as famílias dessa igreja. Eu creio que é um novo tempo para cada um de nós aqui nessa manhã. Eu creio, Senhor, que não vamos ficar parados no passado, mas vamos em direção à terra prometida. Vamos em direção ao que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que a esperança não venha, meu Pai, a desaparecer e morrer nessa manhã, mas que a palavra profética venha ecoar nos corações, venha ecoar nas mentes, e que o Espírito de Deus renove o povo do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um novo tempo, tem uma nova estrada, tem um novo lugar para aqueles que creem. Para aqueles que creem, o Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo uma coisa nova no nosso meio. Prepara. Levanta a sua tenda. Se prepara para o caminho que o Senhor vai te direcionar nesses dias. Se prepara para aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Não depende da sua capacidade, não depende do seu poder, depende da obediência à voz profética que te chamou e que te deu o ide. Vai, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos.